boa tarde a todos. Nós estamos já em terras brasílias, chegamos pela manhã aqui no Brasil e o fuso não é tão grande, mas a viagem é um pouquinho cansativa, né? Essas mudanças aí, malas e ajustes, mas estamos muito felizes de estar aqui e mais feliz ainda dentro desses ajustes, né, de mudanças, de viagens, poder estar ao vivo, né, com vocês e falando de um tema em que eu vejo de muita importância para a igreja, de uma forma geral, né? E nós estamos falando sobre a teologia da missão. E você que já tem nos acompanhado, ou também aqueles que estão pela primeira vez, a ideia aqui é a gente falar sobre a missão de Deus e a missão da igreja. Eu tenho falado bastante em alguns lugares, onde eu tenho oportunidade de falar, e sobre essa questão que me preocupa muito, esse efeito, né, dessas pessoas se deslocando, as pessoas deslocando-se de todos os lugares para todos os lugares. Aí, quando nós falamos em plantio de igrejas, revitalização de igreja, quando nós falamos do papel da igreja, né, como cristão, que não é uma escolha, se der eu vou fazer, mas existe um id, né? Existe um imperativo. E esse id, ele tem mudado, o contexto tem sido mudado, a globalização, esses deslocamentos naturais e forçados. E eu acho interessante falar esse assunto nessa primeira parte do curso, sobre essa interculturalidade, né? E são as pessoas diferentes que nós vamos encontrar no caminho de Jerusalém para Jericó, né? Nesses caminhos que nós observamos nos evangelhos, né? Quando Jesus ele está com os discípulos, eu acho muito interessante os aprendizados. Quando ele está no Monte da Transfiguração, e aí Pedro, Tiago e João falam em fazer 3 tendas, e Jesus ele fala: olha, a gente tem uns baitas, de uns pepinos para a gente resolver ali no pé do monte, né? E essas jornadas, esses encontros que Jesus ele traz nos evangelhos, eu acho muito válido. E essas leituras, principalmente os encontros que Jesus tem com pessoas que não faziam parte do ambiente judaico, né? E mesmo dentro do ambiente judaico, tinham algumas variações também. E essas observações eu vejo como relevantes para a gente avaliar dentro do que nós podemos dizer do evangelismo, de intencionalmente passar por Samaria, intencionalmente passar por lugares onde talvez a igreja tenha dificuldade de compreender. E eu acredito que esse assunto que nós estamos falando aí nesses dias vale a pena a gente abordar, e depois nós vamos trabalhar bem mais a questão bíblica da teologia da missão, né? O que Deus diz sobre a missão de Deus na Bíblia, e falar também sobre a missão da igreja. A gente vai estar bastante focado nessas duas caminhadas aí. Eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que eu gostaria de falar com vocês hoje. E eu sempre gosto de trabalhar um pouquinho daquilo que foi falado anteriormente, né? Nós falamos inicialmente, né, na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre o Deus que se preocupa com as pessoas, né? O Deus que vem ao encontro das pessoas, o Deus que tem por natureza, o Deus triuno,
e tem por natureza encontrar o homem, né? De resgatar o homem, de salvar o homem, né? E aí um texto que eu trabalhei na primeira aula foi 2 Reis, capítulo 5, só para relembrar para vocês aí que nós trabalhamos alguns aspectos, né, daquela menina que estava na casa de Naamã e ela tinha todos os motivos para... ela veio como escrava de lá de Israel e ela tinha todos os motivos para não aceitar aí ou facilitar alguma coisa para Naamã que estava enfermo, né? Estava com o rosto ali com uma doença na pele, né? Ou dizem que é a lepra, né? Mas ela diz o seguinte, né? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí acontece nesse texto vários milagres. Eu não vou repetir a mensagem, apenas uma revisão, mas você vê que a própria forma como Naamã ouve aquela menina, eu vejo como uma ação de Deus, né? Porque ele ouve uma menina que trabalhava ali, né? Na casa dele, e toda essa ação, né, de ouvir essa menina, de ir atrás de Eliseu, de retornar a Israel, do rei de Israel rasgar a roupa, ficar furioso, achar que era uma cilada, e da forma como Eliseu recebeu Naamã, mandando um representante falar com ele para mergulhar no rio, e talvez não, na visão de Naamã, não era um dos melhores rios para se mergulhar, mas mesmo assim alguém, né, o servo que estava com Naamã, disse para ele que, olha, é tão difícil isso, mergulhar nesse rio. E aí a gente vê que Naamã mergulha, ele é curado, e mais do que isso, ocorre mais do que a cura física, mas assim uma cura da alma. Naamã, ele entende que não havia outros deuses, aqueles deuses que ele adorava ali na Síria, ele entende que existe um Deus, um único Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel, né? E aí, logo em seguida, ele já acontece algo interessante, né? Que nesse processo da conversão, como é interessante isso, né? É uma ação divina. Ele entende que ele vai ter algum probleminha e ele já compartilha uma necessidade, uma dificuldade com Eliseu, porque ele diz que, olha, eu vou voltar para lá, e o rei lá da Síria, ele vai adorar o Deus lá, lá no templo lá, e aí a gente ajoelha, eu tenho que ajoelhar porque o rei se escora em mim, e eu tô com esse, me perdoa por essa coisa aí, né? Interessante que ele já percebe a diferença de se prostrar diante do verdadeiro Deus, de adorar o verdadeiro Deus. E é óbvio que nessa situação ele está ali apoiando o rei. Eu acredito que, como é interessante, né, as pessoas serem enviadas. A igreja, eu acho muito interessante esse processo do envio do cristão, né? Nós estamos ali na igreja e aí nós saímos do culto, nós saímos de um culto de um pequeno grupo e vamos para o dia a dia da nossa vida. Nós vamos encontrar com reis, nós vamos encontrar com pessoas de A, B, C, diferentes níveis sociais, em ambientes diferentes, em geografias diferentes. O interessante é que Eliseu diz para Naamã: vá em paz. Né? Então, esse texto ele fala muito comigo porque nós somos enviados todos os dias como cristãos, como aqueles que nós entendemos quem é Cristo. Nós sabemos que nós temos esse id, né, de comunicar as boas novas, né, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, essa função de fazer discípulos, de apresentar a Cristo, né? Então isso, Eliseu está dizendo assim para ele, né? Vá em paz. Eu entendo que você realmente entendeu quem é o Deus verdadeiro e vá lá fazer essa diferença, né? Vá lá com o rei, né?
E esse texto ele abre para nós uma reflexão de como crentes, como seguidores de Jesus, não fazendo as coisas somente em nome de Jesus, mas com as atitudes de Jesus. Abre para nós essa reflexão de que somos testemunhas, que podemos, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, ali na padoca, ali na banca de jornal, aonde nós caminhamos, talvez aguardando, não estamos nessa situação, né, nessa situação toda agora de pandemia, mas ali, talvez ali à porta da escola, aguardando o filho sair da escola, enfim, nos diferentes lugares nós podemos fazer essa diferença, né? Então, esse texto eu acho ele muito legal. A Bíblia, né, durante o curso, outros ambientes, outros cursos. E aí, nós falamos também que definir missões ela é meio complicado, mas entender o processo, entender a ideia, eu acho isso muito importante. O pastor Dennis Mock, ele tenta definir a igreja enviando cristãos, né? Ele tenta definir missões dessa forma: a igreja enviando cristãos para comunicar a mensagem do evangelho aos que não conhecem a Cristo, e em todos os lugares. Então, em qualquer lugar, né? Em todo o tempo e para todas as pessoas. Né? Interessante isso. Outra coisa importante, quando nós falamos desse papel nosso, da missão da igreja, da nossa missão, é de encorajar os nossos irmãos. Encorajar irmãos que estão vivendo, né, junto conosco, debaixo na mesma igreja, no mesmo grupo, mas também aqueles irmãos que vivem em condições de perseguição, em condições onde o evangelho tem pouco acesso, e essas pessoas pagam um preço muito alto em seguir a Cristo. Né? Nós já temos a oportunidade de servir em ambientes, de conhecer pessoas, de caminhar atualmente. Caminhamos com vários irmãos desses contextos, e como é rico. Eu tenho aprendido isso nos meus anos de caminhada, como é rico nesse processo que nós falamos de equipar, treinar, verbos que nós usamos, não esquecer de encorajar e fortalecer os nossos irmãos. Fortalecer orando, fortalecer lendo a Bíblia com eles, virtualmente ou presencialmente, ouvindo os nossos irmãos. Né? Eu acredito que nesse processo da pandemia, eu exercitei mais essa questão de ligar para o outro sem uma agenda, sem uma reunião pré-estabelecida, mas encorajar os irmãos. Como é que vocês estão? Como as coisas estão caminhando? Eu me lembro que nós ligamos durante o período mais forte da pandemia na Europa, nós ligamos para alguns irmãos em outros contextos, e eles compartilharam que dentro da rede havia alguns irmãos com dificuldades financeiras, do mínimo possível, em vilarejos, em locais bem distantes, em outro continente. E aí nós comunicamos com alguns amigos, fizemos ali a famosa vaquinha, né? E ali podemos abençoar esses irmãos com alguns alimentos importantes para eles ali. E, ao mesmo tempo, orar com esses irmãos, né? Durante um período também, no período da pandemia, numa outra região do mundo, houve uma chuva torrencial num local em que geralmente não chovia há muito tempo, e as casas não foram projetadas para isso, e essa chuva levou muitas das casas. Também nós, conversando com amigos, e tivemos a oportunidade de contribuir também para esses irmãos, para que eles tivessem a condição de reconstruir as suas casas. Né? Então, essa ideia de caminhar com a Igreja de Cristo, eu acho top, eu acho muito interessante, seja ele falando a sua língua nativa ou não. Então, que Deus nos dê sabedoria, em que a gente consiga ter essa lente,
essa observação que, como cristão, a minha função é comunicar a mensagem do Evangelho, mas também caminhar com os irmãos com o propósito de encorajá-los e fortalecê-los, né? E aí é óbvio que intencionalmente é uma condição sine qua non. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver textos durante o curso que não dá para fugir disso, né? De estabelecer igrejas, o plantio de igrejas, sejam essas igrejas domésticas, sejam essas igrejas nas casas, sejam essas igrejas em templos, aonde é possível, debaixo de baobá. Eu me lembro quando as primeiras experiências nossas em contexto africano, muitos anos atrás, as nossas primeiras experiências em locais onde o gap cultural, transcultural era muito grande, eu me lembro que nós dávamos discipulado, eu e minha esposa, bem no início ainda, nós dávamos um discipulado embaixo de um baobá, né, no oeste da África. E eram experiências maravilhosas, porque foram as primeiras experiências de estar com o povo, de fazer essa observação cultural, de ver a forma como eles reverenciam o Senhor Jesus, né? Pessoas que eram de um contexto mais animista, de uma crença tribal, misturado com religião islâmica, e essas pessoas ali, elas louvavam ao Senhor, e era tão bonito ver a forma com que eles louvavam a Deus. Então, estabelecer igrejas e estabelecer a liderança, né? Nós entendemos que nessa cooperação, nesse caminhar junto, essa questão de formação de líderes locais, que não é um processo da noite para o dia, mas isso é um processo interessante, isso é muito viável, né? Investir na formação de líderes locais. E aí, foi o que eu falei aí também, é que essas igrejas elas possam retransmitir, preparar a igreja para que ela retransmita. É um processo de a transmissão do evangelho aconteceu, agora nós já conhecemos a Cristo, nós estamos passando por esse processo de discipulado, e nesse processo o DNA da retransmissão é muito importante. Então, eu gosto muito dessa forma com que o pastor Dennis Mock ele trabalha essa definição. Na verdade, é mais que uma definição. São alguns tópicos importantes dentro do projeto missionário. Também falamos que quando nós vamos transmitir o evangelho, quando a missão da igreja é comunicar intencionalmente o evangelho, nós falamos também sobre o problema da comunicação. E aí nós brincamos falando dessa forma, né, dos ilustradores que desenharam o que significa um pé de cana. E aí, 4 ilustradores desenharam coisas completamente diferentes, porque a questão da comunicação é algo fundamental nesse processo de transmissão, no processo de discipulado, né, da transformação, que no World Christian Studies nós chamamos de transmissão, tradução da mensagem, uma mensagem que faça sentido. Nós falamos de transformação, que é o processo do discipulado em si, e a retransmissão. Nesses processos, quando nós falamos de ambientes interculturais ou quando nós saímos do mundo A para o mundo B, nós podemos cometer erros na comunicação, e aí você tem os ruídos. Então, a redução desses ruídos facilita esse processo dessa cooperação, né, dos missionários com os líderes locais. Uma das coisas importantes que eu já falei aqui nas outras aulas é que nós temos uma dificuldade de ouvir os nacionais, os obreiros nacionais, a liderança nacional. Nós precisamos ouvir mais, compreender mais o contexto, ouvir as diferentes vozes
dentro desse novo contexto, antes de desenvolver uma estratégia, né? Então, isso é muito importante, isso ajuda muito, ganhamos quilômetros e quilômetros quando nós estamos abertos a cooperar mais com os nacionais. Falamos dessa questão de interagir com as pessoas e eu mostrei algumas figuras dando uma comparação do Ocidente com o Oriente, né? O Ocidente, por exemplo, nessa figura aqui, eu não vou mostrar muita coisa mais, mas nessa figura aqui a gente vê, né, o ocidental mais individualista que o oriental. O azul representa um contexto mais ocidental e o vermelho um contexto mais oriental. Então, numa situação ocidental, eu sou dono eu olho para o meu próprio umbigo, né? Uma cultura mais individualista, influenciada pelo modernismo, né, o iluminismo. E aí, quando você toma uma decisão, é você que tomou e tudo bem, afeta somente a você, né? E quando nós falamos de uma sociedade mais oriental, e prevalece muito isso no Oriente, na Ásia e também em muitos contextos do Brasil, nós observamos que o que eu faço afeta toda a comunidade. Então, eu não olho somente para o meu umbigo, né? O que eu faço afeta a todos. E isso é muito importante. E aí, falei que quando nós interagimos, quando nós compreendemos essas questões culturais, nós evitamos o rótulo. Nós rotulamos com muita facilidade. E esses rótulos geram ruídos na comunicação. Então, é algo importante aí. E aí, um exemplo, né, que a gente poderia dar é alguém saindo de um ambiente de uma cidade grande e vai para o interior, né? Você sai de São Paulo, por exemplo, e vai para o interior de Minas fazer um evangelismo ali, fazer ou você vai você sai de São Paulo e você vai, por exemplo, para uma região do sertão do Brasil, você vai ver quantas diferenças. Ou quando você sai de uma região da própria cidade de São Paulo e vai para uma outra região, você também pode deparar com diferenças culturais a quais você esperava que somente ocorreria se você fosse para a China, para a Mongólia, para Israel, né? Bom, falamos também sobre essa questão cultural, que o problema é que nós temos, o Hall, ele diz no diagrama de iceberg, que 10% da cultura, no início, quando você chega nessa cultura a qual você quer comunicar, você observa coisas mais superficiais, mas as coisas mais inferior, mais no interior ali, na mais implícita, né? A forma de pensamento. Então, qual é o grande erro aí? O grande erro que nós cometemos é que nós ficamos na superfície e não mergulhamos, ou ficamos na superfície, não mergulhamos na cultura e começamos a fazer estimativas e interpretações do que acontece, hipóteses do que acontece nessa parte difícil de ver. Então, você pode tirar conclusões erradas. Então, por isso que é importante nós compreendermos bem o contexto, não só a parte fácil de ver, como a parte difícil de ver. E aí o Hall, ele diz exatamente isso, né? Que a única forma de aprender a cultura interna dos outros é participar ativamente da cultura deles. E aí, quando a gente entra nessa cultura, nós vamos observando os primeiros comportamentos, o tempo vai passando, e nessa cultura, e de forma intencional, muitas das vezes, a importância de um facilitador local, alguém que more ali, se a pessoa já é mesmo um cristão, em algumas situações onde não há presença de nenhum testemunho evangélico ou algum cristão ali, você precisa de um informante, mesmo ele sendo local e ainda não conhecer a Cristo, ele já vai te ajudar nesse processo de compreender a cultura e talvez ele possa ser a primeira pessoa a ter os primeiros contatos, né, com as verdades do Evangelho. E esses valores, essas crenças mais implícitas, os padrões de pensamento que ditam o comportamento dentro dessa cultura, você só consegue realmente compreender quando você entra nessa dimensão dos 90%
da cultura aí, né? E aí eu disse que alcançar uma comunidade significa tornar parte dela e unir-se ao seu ritmo diário. Bom, aí começamos a falar que os missiólogos, eles identificaram 3 respostas ao pecado, né? E as culturas humanas, que é a culpa, a vergonha e o medo. Se eu peco, eu sinto culpa, vergonha e medo. Então, a gente começou a falar sobre isso. A gente falou que, basicamente, existem 3 tipos de cultura, em que elas não existem 100% numa cultura. Você tem, na verdade, aí uma melange, né? Uma mistura desses comportamentos. Então, em cada cultura, você tem uma porcentagem de culpa e inocência, que nós chamamos, de honra e vergonha, e de medo e poder. E aí, quando nós conseguimos identificar o que prevalece, isso ajuda na forma como nós vamos comunicar a mensagem. Então, aí diz que esses 3 tipos de cultura são como personalidades de grupo que definem como as pessoas veem o mundo. Embora culpa, vergonha e medo sejam 3 visões culturais distintas, nenhuma cultura pode ser caracterizado ou caracterizada por apenas uma, tá bom? Então, presta atenção nisso. Eu não estou dizendo que uma cultura é só culpa, ou seja, as pessoas se sentem somente culpadas. Não. O que eu estou dizendo é que, dentro de uma cultura, as pessoas se sentem, quando elas fazem algo errado, quando elas pecam, elas se sentem culpadas, elas se sentem envergonhadas e sentem medo. Agora, a proporção que isso acontece pode, uma vez que nós identificamos o padrão macro daquela estrutura cultural, daquele ambiente, ajuda a gente a traçar um norte nas formas de comunicar o evangelho. Então, hoje eu queria falar um pouco mais sobre essas 3 características, né? Lembrando que, de uma forma geral, ok? As culturas orientais prevalece mais a vergonha e nas culturas ocidentais prevalece mais a culpa, ok? Então, nós estamos falando que nas culturas orientais elas são mais relacionais, a gente vai ver na frente, em que elas são mais... elas sentem vergonha e aí afeta também a honra. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Já nas culturas ocidentais, prevalece mais a culpa, mas se vocês observarem bem, que culpa e vergonha é o que prevalece, uma mais acentuado que a outra, quando você olha do Oriente para o Ocidente, e nessas 2 culturas, geralmente, o medo e poder, ela acontece com menos porcentagem, porém também se faz presente, um pouco mais nas culturas orientais. E aí vocês vão entender o porquê. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos principais das culturas de culpa e inocência. Geralmente, essas culturas elas são preto-branco, né? Essa noção do certo e errado. São os pilares fundamentais da cultura de culpa e inocência. Essa ideia também de certo e errado. Então, as regras foram criadas, existem as regras, as leis, e aí você identifica quais ações que eu faço que são certas e quais são as erradas, né? Se for certo, vai por um caminho, se for errada, vai por outro caminho. Então, fazer o certo me deixa inocente, mas fazer errado, eu estou culpado. E, diante de uma culpa, eu preciso resolver essa questão da minha culpa, né? Numa sociedade em que prevalece culpa e inocência, espera-se que a senhora de olhos vendados julgue imparcialmente essa ideia do meu caso, que eu fui culpado, né? E essas culturas, elas não enfatizam simplesmente regras e leis, mas socializam as pessoas e internalizam esses códigos de condutas. Então, é algo mais implícito, é algo mais... Eu não estou bem, eu estou culpado, porque a sociedade, essas regras, essas leis definidas, onde eu nasci, onde eu cresci, elas me deixam com esse sentimento de culpa. Então, todos os testes que nós fizemos para avaliar
na Europa, no Brasil, em quase todos os lugares que eu fiz, que eu chamo de Ocidente, né? A culpa prevalece muito mais do que as outras duas características que a gente falou. A sociedade espera que nossa consciência interna, então essas leis foram definidas e então espera-se que a minha consciência interna vai dizer para mim se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, né? Mesmo que ninguém tenha me observado, minha consciência, ela mexeu comigo, ela está me cutucando, né? Porque eu estou errado, né? Então, no caso, a culpa não precisa de algo externo, não precisa de audiência, porque é algo que aqui está aqui na minha consciência e ela está acusando. Então, quando uma pessoa faz algo errado por causa das leis estabelecidas, aí vem o quê? Vem a justiça e ela exige que essas ações erradas sejam tratadas, né? Então, aqui embaixo eu coloquei aqui também, né? O infrator culpado pode remediar uma ação ruim com alguma coisa. Eu preciso resolver essa questão da culpa. Então, ou com um trabalho comunitário, ou mediante um pagamento, ou uma multa, ou até mesmo uma penalidade, né? Uma penalidade que varia para me isentar dessa culpa. Uma vez que eu cumpri essas obrigações que está mexendo no meu interior aqui, na minha consciência, agora eu estou inocente daquela culpa. Então, geralmente é uma característica de culturas influenciadas pelo iluminismo e outros fatores aí, né? Para aliviar a culpa, uma pessoa deve, tipicamente, ela confessa os seus delitos ou vai fornecer uma restituição, como a gente falou anteriormente, né? A pessoa que honestamente confessa é recompensada. Então, ela é inocente, ela se torna inocente. Então, isso é uma das coisas que eu acho interessante, e esses conceitos que mexem na nossa consciência, né? Do certo, do errado, da confissão, é uma característica muito própria de culturas ocidentais, né? Bom, basicamente, então, isso é o que rege, de uma forma geral, as culturas onde prevalece culpa e inocência. Bom, eu queria falar um pouco agora sobre essa questão da honra e vergonha, porque grande parte do mundo, desses 20 anos que eu tenho trabalhado em ambientes onde prevalece bastante essa questão de honra e vergonha. Mas, novamente dizendo, não isentando as características de culpa e inocência. Então, há casos em que eu trabalhei em que você vê muito 50-50, essa ideia de culpa e a ideia também de vergonha. E casos onde prevalece um pouco mais a questão de vergonha, né? Então, é importante a gente observar um pouco sobre isso. E essas sociedades, elas são orientadas pelo grupo. Então, o grupo define o que é certo e o que é errado, e aí, se você sai fora desse conceito, dessas ordens, você não se sente culpado. Você mexe na sua honra. Mas vamos definir um pouquinho o que significa a honra e a vergonha para a gente poder entender esses comportamentos, né? A honra é o valor social de uma pessoa, um valor aos olhos da comunidade. Então, a comunidade, ela está observando você. E aí, mediante as suas ações, você é uma pessoa honrada ou não, né? Eu vou navegar aqui para o interior de São Paulo, aonde antigamente, em alguns lugares ainda é assim, você vai para um local fazer um pagamento, mas a honra, o nome da sua família é um nome muito forte, é um nome em que você é honrado, o sobrenome é honrado.
Então, com isso, você pode comprar alguma coisa, aí você bate a mão no bolso e você não acha o dinheiro e fala, seu José, eu não tô sem dinheiro aqui. Ele fala assim, não esquenta a cabeça, não. Quando você voltar aqui, você paga, né? Então, é interessante que essas questões de honra, como é importante, né, nesses ambientes. Honra é quando outras pessoas pensam bem de você, resultando em laços sociais harmoniosos na comunidade. A honra vem do relacionamento. Por isso que as características de uma cultura de honra e vergonha prevalecem, elas são muito forte, né? Nesses ambientes de relacionamento. É por isso que eu falo que pessoas que vêm de cultura onde prevalece honra e vergonha, elas são mais relacionais, né? Mais coletivistas. O que ela faz afeta a todos. Por isso que é importante que é algo mais externo, né? Nós vimos ali no caso de culpa e inocência, que é uma coisa da consciência, uma coisa mais implícita, até mesmo quando pensa na questão de honra e vergonha, em culturas de culpa e inocência, é algo implícito, é algo mais dentro ali, que mais relacionado talvez com a baixa autoestima, né? Mas, e a vergonha? A vergonha é uma classificação pública negativa. A comunidade não pensa bem de você. Você está desconectado do grupo. Vou repetir. Você fez algo de errado, então agora você deixou a comunidade numa situação bem constrangedora. Você afetou. A sua ação afetou negativamente a comunidade. Então agora você, por causa disso, você é penalizado. Você não vai a um tribunal, você não vai pagar, você é desconectado. É por isso que em muitas culturas, no Oriente Médio, nas culturas asiáticas, são formas diferentes de vergonha, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, e você vai ver que as respostas elas são diferentes, porque a honra e a vergonha são inerentemente relacionais, tais culturas são coletivistas. Então, espera-se que as pessoas mantenham o status social do grupo, muitas vezes às custas dos próprios desejos pessoais. Por isso que você vê em algumas religiões, eu vou citar aqui, por exemplo, o islamismo, em muitos lugares, países de maioria islâmica, elas se concentram no Oriente Médio, em partes da África. Você observa que são culturas que prevalece a honra e vergonha. Então, quando alguém tem um contato com um cristão, quando alguém tem um contato e decide seguir a Cristo, né, a converter, começa a frequentar um pequeno grupo ou a encontrar com um cristão, isso é muito complicado, porque ela não comunicou a pessoa mais velha da casa. Ela não, o que ela fez, ela está gerando uma vergonha, né? Então ela foi desconectada, ela agora ela é desonrada, e aí ela é desconectada. E aí vem outros aspectos de perseguição, outras coisas mais. Então, nós estamos falando que as questões nem sempre são religiosas. Também existem as questões culturais, a qual vem a perseguição em algumas religiões de partes do mundo onde honra e vergonha prevalece. As conexões são vitais em todos os aspectos da vida. Quem você conhece é tudo. As culturas orientadas para grupos valorizam a harmonia. Então, o importante é a harmonia relacional. Isso significa que se eu estou conversando com alguém e se essa pessoa ela está concordando comigo, pode ser que por causa da harmonia relacional, ela dê respostas que não sejam respostas dela, que ela gostaria de dar. Mas ela vai dar uma resposta em função de não gerar um constrangimento e não gerar um problema, algo dessa natureza que possa trazer essa desconexão ou trazer esse desconforto para dentro da comunidade. As pessoas se esforçam para manter laços interpessoais e evitar ofender os outros, não perdendo a face.
e mantendo a paz, preserva as conexões. O que eu quero dizer é que em alguns ambientes onde prevalece honra e vergonha, quando nós comunicamos a verdade do Evangelho, quando nós começamos a contar histórias bíblicas, pode ser que nesse processo as pessoas elas mostrem que elas estejam interessadas ou até mesmo que elas estão gostando daquilo que está sendo falado, mas e aí dentro dela pode ser que ela não esteja compreendendo exatamente o que você está dizendo e pode ser até que ela esteja negando aquilo que você. Mas só que nós vamos manter a face, nós vamos manter esse ambiente, nós vamos fazer com que essas conexões sejam preservadas. É mais interessante eu driblar isso para preservar as conexões do que gerar uma coisa aqui, uma turbulência grande aqui e não e afetar essas conexões. Cada pessoa tem um papel adequado, que geralmente é baseado na idade, sexo, posição, e as pessoas mantêm a honra comportando-se de acordo com esse papel, né? Então, tudo isso que a gente está falando, essa questão de honra e vergonha, é muito forte, porque quando nós não compreendemos, e isso também afeta quando nós vamos, por exemplo, sair daqui do Brasil, pegamos um avião, vamos lá para a Indonésia. E aí, em locais onde a cultura de honra e vergonha é muito alta, né? Prevalece muito essa questão. Então, quando nós vamos ali dar um treinamento, nós precisamos compreender quais são as respostas nessa cultura para... será que eles estão compreendendo o que eu estou falando? De que maneira, já sabendo que eles são assim, como um informante, como alguém da cultura pode me ajudar a até didaticamente, andragogicamente, preparar uma aula, uma dinâmica, uma forma, se é no chão, se é sentado, se é ambiente assim, assado, que ajude na construção, perguntas e respostas, estudo de casos, conversa mais no estilo de eu falo, vocês ficam quietos. Que tipo de abordagem? Então, isso também influencia. E eu me lembro que quando eu trabalhava na Ásia, eu dava treinamentos ali e ainda tenho contato ali com bastante deles. E é muito interessante que agora, já conhecendo a cultura, eu já sei algumas coisinhas em que o que eu estou falando, eu percebo que não há compreensão. E eles mostram pequenos sinais, e aí eu já estou falando desse 90% do diagrama de iceberg, que a gente já conseguiu mergulhar. Eu não sei dizer para você em qual profundidade eu estou, mas se a gente está nesse mergulho, na parte invisível a gente já consegue perceber muita coisa ali em que nós podemos melhorar ou ter um feedback melhor deles ali, né? Então, conhecer você, né? Quem você honroso ou vergonhoso é atribuído com base na etnia, na proeminência, na origem e na linhagem do grupo. Então, por isso que é importante tudo que nós estamos falando da questão de honra e vergonha está atrelado à questão do grupo, o que acontece naquele grupo. E quanto mais nós caminhamos para o interior dos países, quando vamos para as tribos, para os locais, né, mais do interior, e quando vamos, por exemplo, aqui no Brasil, para cidades mais interioranas, ou quando vamos para o sertão, geralmente nós observamos muitas coisinhas dessas com relação à honra e vergonha que eu estou falando. Pode ser até que culpa ainda seja o primeiro a primeira característica, mas você vai ver uma porcentagem acentuada dessas características de honra e vergonha. Agora, remover a vergonha requer mais do que o perdão. A vergonha produz sentimentos de humilhação, desaprovação e abandono. Vergonha significa inadequação de pessoas como um todo. Então, se eu cometi um erro numa cultura ocidental, se eu cometi um erro na cultura ocidental, eu cometi um erro. Na cultura oriental,
eu sou o erro. Observe como isso muda completamente a maneira de receber essa resposta ao erro, né? Então, eu sou o erro. Então, eu vou ser desconectado. Numa cultura em que prevalece honra e vergonha, eu sou desconectado porque eu sou a laranja podre da cesta. Então, alguém vai chegar e vai tirar essa laranja podre. Então, Cristo ele vem para trazer essa restauração. Quando nós trabalhamos numa cultura de honra e vergonha, é muito importante nós trabalharmos a ideia do Cristo, que ele vem para restaurar, ele vem para trazer para a família, para uma nova família. Eu não vou deixar você sozinho, desconectado, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, então vem fazer parte desse reino, né? Eu estou te convidando para caminhar comigo, né? Então essa ideia de comunhão, essa ideia de unidade, essa ideia de grupo, por isso que é muito importante quando nós vamos trabalhar na parceria com irmãos em culturas de honra e vergonha, nós entendemos o que significa o grupo, nós compreendemos o que significa discipulado, caminhar junto, encorajamento, orar junto, e não somente chegar como talvez como alguém que vem de uma cultura de culpa e inocência, mais sistemático, mais individualista, chegar ditando as regras de como vai ser assim. Vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, a estratégia é desse jeito, nós vamos fazer isso num tempo de tanto aqui, nesse tempo do segundo parte do projeto. Talvez os projetos eles sejam diferentes. As formas de construção, elas são ao redor da mesa, junto com o grupo. O grupo vai junto definir o que nós vamos fazer. E aí, como nós temos dificuldade saindo de uma cultura de culpa e inocência, nós mudamos para uma cultura dessa para servir a Deus, nós cometemos erros, porque nós chegamos com tudo pronto, não ouvimos a forma sistemática, que talvez não seja a melhor forma de comunicação, e aí cometemos alguns deslizes, e esses ruídos podem interferir, né? Talvez eles vão até mesmo por questão de não expressar, porque a conexão é importante e o respeito. Poxa, o pastor X saiu de lá do Brasil e foi para o outro lado do mundo e agora ele está aqui falando umas coisas. Eu não estou entendendo muito bem, mas ele é legal. Ele só de estar aqui já é uma bênção, né? Mas aí quando ele vai praticar, vai tentar colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele vai ver que aquilo fica difícil de praticar, porque aquilo foi desenvolvido em outro contexto, não no contexto de onde ele está. Então, por isso que é importante essas leituras, essas compreensões. E agora, beleza, como é que eu corrijo a vergonha? Então, corrigir a vergonha requer uma espécie de refazer a transformação do eu. A identidade de uma pessoa deve mudar. Olha só como uma coisa é complicada. Então, para corrigir essa vergonha, eu preciso reprogramar, porque eu cometi uma vergonha. Se eu cometi uma vergonha, a comunidade foi afetada. Em algumas partes do mundo, essa correção da vergonha envolve até mesmo a pessoa, a pessoa ela dá cabo da própria vida. Talvez é a forma que eu resolvo esse problema. Eu sou a laranja podre, então a solução eu vou ter que gerar uma situação para que não aconteça isso. Ou eu tenho que usar de violência, ou eu tenho que reparar de uma forma mais brutal, né? Então tudo isso são coisas importantes que nós temos que imaginar. Os povos do Oriente Médio competem agressivamente por honra. Então, olha, mexeram na minha honra, né? Então, esses conflitos de perder e ganhar, isso é muito forte em muitos contextos no Oriente Médio. E para manter essa honra, eles podem recorrer até mesmo de atos mais violentos. Já numa cultura oriental, como China, Japão, Coreia,
eles lutam para que essa conexão permaneça, que a harmonia permaneça. E aí, para responder à vergonha, eles mexem em situações em que chegam até a cometer o suicídio. Onde nós vivemos na Ásia, né, nós vimos algumas estatísticas do número de mulheres, porque as mulheres naquele ambiente elas têm dificuldades, elas não são aceitas naquela cultura de uma forma diferente da dos homens, e devido ao fato principalmente em sociedades agrícolas, quando ela nasce, ela não será uma força no campo. Por quê? Porque logo aí de onde nós vivemos, e aí ela logo sai de casa. Então, quando a família sabe que a mulher está grávida e a mulher, né, que a mãe está grávida e o filho é uma filha, o que acontece é que em alguns casos extremos, quando a criança nasce, ela é abandonada, porque ela não tem tanto valor assim, né? É muito complicado. Essas mulheres, elas sofrem, elas têm uma carga muito grande diante dessa situação da cultura. E muitas delas, devido a esses problemas e outros, problema de aceitação, muitas delas suicidam. Então, por isso que alguns dos países o índice de suicídio de mulheres é alto e tem muito a ver com essa questão cultural aí, tá? De uma maneira rápida, eu fiz uma tabelinha aqui, colocando aqui o comportamento baseado na culpa e baseado na vergonha. A aceitação ela é definida por regras e leis estabelecidas pelo grupo. Já deixa eu tirar. Já no ambiente de vergonha, são os relacionamentos, né? Esses relacionamentos que são mais importantes. Quando nós... deixa eu aqui. Essa relação... O comportamento ele é guiado, né, nas culturas de culpa pela consciência interna. Já nas culturas de vergonha, é a comunidade que olha para mim e define se eu sou uma pessoa honrada ou não. Agora, quando eu erro, eu sinto culpa. Quando eu erro, eu sinto vergonha, né, como eu disse anteriormente. E o causador do problema, eu causei o problema. A ação, eu causei o problema, então eu sou culpado. Agora, no caso da vergonha, eu sou o problema. E então eu sou desconectado, porque aqui diz aqui embaixo, as violações afetam quem? Numa cultura de culpa, afeta somente a mim. Já numa cultura de vergonha, todo o grupo é afetado. E qual é a resposta do violador? O violador, aquele que cometeu o erro, ele pede perdão, ele se justifica. E aí ele vai a um tribunal. Por isso que pregar o evangelho nessas culturas, essa ideia do Cristo, né, que é o advogado, existe o tribunal que vai julgar, é muito forte essas palavras. Já num contexto, eu vou me esconder, né? Onde você está, Adão, né? Escondido aqui, né? Numa resposta, e o público? A reação do público é uma cultura de culpa. Ele é punido e vai ter que ir para a justiça para pagar por isso. Já numa cultura de vergonha, ele é desconectado. Ele é excluído para remover a vergonha. Então, a única maneira que temos aqui é remover ele daqui, desse grupo. E o meio para solucionar é o perdão da culpa, mediante um pagamento, alguma coisa. Já num caso de vergonha, é a restauração, ou seja, é a reconexão. Ele está desconectado e ele precisa agora reconectar. O que eu gostaria que vocês observassem é que o que nós vamos falar sobre isso define muito as terminologias e define muito a forma como
nós trabalhamos os approaches, né, para a comunicação do evangelho dentro dessas culturas. Aí, falando ainda mais sobre a cultura de honra e vergonha, como eu disse a vocês, as culturas, que é onde eu vivo grande parte desse meu mundo, as culturas de honra e vergonha sempre têm um significado característico que depende do contexto. Olha que legal isso aqui. Eu vou passar rapidamente que dentro de honra e vergonha, a qual nós já vimos que é coletivista, que errou, sou desconectado, eu sou o culpado, né? Eu sou a pessoa que gerou tudo isso, então eu sou a laranja podre. Se nós fizermos uma análise de honra e vergonha em algumas partes do mundo, né? No livro Evangelho 3D, o autor, ele, não no livro, mas ele ele escreve um artigo que ele define que a honra e a vergonha, ela tem umas características mais intrínsecas aqui nesses mundos, o mundo latino, o mundo ocidental, o mundo islâmico, o mundo africano e o asiático. Eu vou passar rapidinho aqui para a gente dar uma olhada aqui. A honra e vergonha, né, no caso de culturas ocidentais, né, tem muito a ver com uma coisa mais interna, né, como eu disse anteriormente, ligada mais à emoção psicológica e também está muito ligado à questão da baixa autoestima. Então, as questões de vergonha nas culturas do Ocidente, elas têm muito a ver com coisa interna, com consciência, com coisas relacionadas à autoestima. Já na América Latina, já vem a ideia do macho, né? Daquele cabra macho. E isso é um negócio muito complicado, né? A questão de honra e vergonha está ligada à raça e à classe econômica, no caso aqui, estou dando eles na América do Sul, né? Isso acontece muito também em culturas da Europa, do Mediterrâneo, ali da parte mediterrânea da Europa, né? Então, essa ideia da honra, né? Então, agora nós vamos ter que resolver esse negócio, porque uma peixeira, com esse estilo, né? Como a gente chama, ligado ao macho, né? Numa cultura africana, sempre tem essa questão dos ancestrais. Uma coisa interessante da cultura africana, que o conceito de família, ela é diferente do conceito do Ocidente. A família geralmente é o pai, a mãe, os filhos, né? E depois ali, uma vez que você casa, elas também fazem parte. Em alguns casos, as pessoas quando morrem, né? O esqueleto em algum permanece na casa. Então a criancinha vem da escola e a mãe fala assim: olha, não esquece de passar lá no quarto e tomar a bênção do seu avô. Aí você chega lá, é uma caveira. Né? E em alguns lugares existem festivais para honrar os ancestrais, em que eles colocam essas caveiras lá na rua, lá, então tem uma festividade. Então você tem a continuação, né? Os ancestrais continuam fazendo parte da família, né? Honrar os mortos é uma parte crucial da cultura e das religiões africanas. Então essa é uma questão complicada, né? Como que nós vamos lidar com isso na pregação do evangelho, sabendo que os ancestrais fazem parte da família, né? E é parte crucial, são partes cruciais dentro dessas culturas. Como nós lidamos com isso? Agora, eu posso continuar visitando o túmulo dos ancestrais? E se posso, né? Já numa cultura islâmica, aonde você tem uma influência do Alcorão, uma influência do que Maomé fez e do que Maomé falou, você tem aí também essa questão de você seguir essas regras. Muitas culturas de maioria muçulmana, elas são regidas, né, pela Sharia e pelos códigos da comunidade. Então, também é uma questão
complexa quando desonra alguém e deixa alguém envergonhado. Então, pode gerar também aí desrespeitos e, para resolver a questão da vergonha, às vezes até mesmo a violência é acionada, né? A cultura do Oriente Médio tende a competir pela honra, né? O que eu falei anteriormente. Para isso, a violência é uma forma de defender a honra. Isso também ocorre em alguns lugares do Brasil. Na Ásia, na parte ali de Coreia, China, Japão, existe a questão na China, por exemplo, existe a questão de humianza, de perder a face. Isso, por mais que a gente tente definir e traduzir, é difícil para nós ocidentais compreendermos o que significa essa perder a face, né? Salvar ou ganhar a face. A resposta ao fato de estar envergonhado devido a uma ser mais passiva, mostrar o resultado de estar com vergonha. Então, essas questões elas são muito complexas. É o cuidado que nós que vamos comunicar o evangelho, e nós que vamos relacionar com pessoas de cultura asiática, com esse cuidado de perder a fala. Você pode fechar totalmente as portas de comunicar com aquela pessoa, porque você gerou. Vou dar um exemplo simples para vocês, bem simples. Aonde nós vivemos lá na Ásia, nós tínhamos um problema. Quando alguém, isso era uma coisa bem particular, não estou falando que em toda a Ásia, isso é no local onde eu vivi. Quando a pessoa fazia aniversário ou alguma coisa assim, nós tínhamos que tomar cuidado por causa do status social. O presente que nós dávamos, que nós íamos comprar para a pessoa, por quê? Para que não gerasse um problema de face, de constrangimento, essa pessoa ela vai ter que um dia retribuir um presente. Tem que ser um presente no mesmo nível. Não adianta eu dar uma Ferrari para a pessoa, né, e receber de volta um desodorante, né? Lembra aqueles amigos secretos, né? O pessoal fazia isso aí, eu comprei um perfume de R$ 200 e ganha uma meia furada, né? Então, são coisas que nessas culturas isso faz bastante a diferença. A forma de comunicar o evangelho, a forma de sermos igreja, a forma de treinarmos, de equiparmos, de ajudarmos, de cooperar na plantação de igreja, nesses contextos, eles são bem complexos, então não percam isso em mente. É perder a face. No contexto asiático, essa perder a face na Ásia Oriental é extremamente importante. E aí, por último, nós vamos falar sobre a cultura em que, quando eu peco, eu tenho medo. Uma coisa importante a falar sobre isso é que isso tem se espalhado bastante ao redor do mundo, mesmo nas grandes cidades, as grandes capitais, aonde prevalece mais a ideia de culpa, ok? Onde tem individualismo, aonde eu sou dono do meu nariz, eu faço afeto somente a mim. Mesmo assim, em muitas partes do mundo ocidental, também essa ideia do medo tem aumentado bastante. Então, nessas culturas, não é importante acreditar genuinamente em certas verdades ou seguir padrões étnicos. Em vez disso, as práticas que aplacam os poderes espirituais definem o que é o comportamento humano aceitável. Então, olha que interessante. Há a necessidade de resolver um problema porque eu cometi algo, ou acho que cometi algo, e alguém no mundo visível ou invisível está bronqueado comigo. E eu vou sofrer por isso. Então, isso já me gera um medo. Eu preciso agora buscar alguém poderoso para aplacar, para servir como escudo, para me proteger. Eu preciso manipular os poderes para o meu favor. Nesses contextos, os líderes são pessoas religiosas ou espirituais, então existem pessoas que acredita-se que têm poderes para resolver esse problema. Então, os benzedores, né?
os xamãs, os marabus no Subsaara, ali Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, essa região ali, você tem, e mesmo também na região do norte da África, ou no Oriente Médio, onde o Islã é a religião principal, você tem também, dentro do Islã, o que nós chamamos de Islã popular. Não é Islã ortodoxo. Só para a ideia, dos 1,1 bilhão de muçulmanos ao redor do mundo, praticamente todos eles já existe uma quantidade grande de conceitos em que eles têm lá as práticas que deve se fazer, a teologia islâmica, mas as tradições do povo, alguns lugares eles visitam túmulos, por exemplo, né, de líderes locais que foram famosos, eles pedem para que esses intercedam por eles. É óbvio que tem uma linha do Islã que não aceita essas ideias, mas é uma realidade que a gente tem observado, né? Até mesmo nesses mundos. Mas geralmente em situações, em condições, em ambientes tribais, isso é muito, acontece muito e tem se espalhado também por partes no Brasil mesmo, né? Essa ideia mesmo do horóscopo, né? De você horóscopo, de ler a mão, né? Tem muita coisa acontecendo. O animismo acredita que os espíritos que habitam no mundo físico podem ser manipulados através de magias para o benefício próprio, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, existem 3 dimensões. Existe o mundo visível, o mundo invisível e existe um outro mundo invisível, né? Nesse mundo visível, envolve pessoas, objetos físicos, casas, árvores, tal. As pessoas elas têm medo de coisas, então precisa resolver essas questões. O mundo invisível envolve os anjos, bênçãos, que é a baraka, né? Maldições, a ação dos ancestrais, e o outro mundo invisível já é uma questão de Deus, né? No caso do islamismo é Alá, é a ideia do julgamento, se eu fizer as boas ações, as más ações, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu preciso resolver essas questões. Então, hoje, tem aumentado muito essa característica de medo e poder. Como as forças espirituais invisíveis permeiam nossa vida cotidiana, né, deles aqui, as pessoas olham para a dimensão invisível para explicar problemas nas colheitas, doenças, acidentes, guerras ou até mesmo o gênero de uma criança. Eu me lembro que eu estava num local, eu já estou indo para o final, eu estava num ambiente, numa tribo no Senegal, e nós fizemos uma análise, foi uma deusidência, porque eu conheci o filho do imã da mesquita, de uma mesquita que tinha lá, e ficamos amigos, e tinha um poço de água, e nós tínhamos um projeto chamado O Vivan, Água Viva. O projeto era simples, era recuperar poços de água, ajudar a comunidade a preservar aquele poço, uma vez que a gente faz o shock chlorination, ou quando nós tínhamos que começar um poço do zero. Então, nós treinávamos pessoas, os locais, para que eles protegessem. Dicas simples, era um projeto muito simples, mas que trazia um benefício muito grande. Então, nós fazíamos a análise da água, só que, em muitos locais, a água tem poder de cura, tem alguns poderes mágicos. E aí, aquele poço especificamente, ele tinha um poder mágico. Então, depois de muito tempo de amizade com o líder da região lá, da mesquita, ele permitiu que eu fizesse a análise. E aí estava cheio de cloriformes fecais, né, um altíssimo nível de contaminação humana, e aí conseguimos ali tratar com todo cuidado, orientar, aí eles fecharam, deixaram arrumadinho, para que os animais não deixassem seus excrementos ali, ensinamos as pessoas a não chegar até aquela água com um balde, né, arrastando, né, as crianças com as mães,
vão arrastando o balde ali, brincando, e quando chega ali no poço, aquela água já está contaminada, fica contaminada. Então, essas instruções, porém, foi muito difícil por causa do poder curador daquela água. Um outro exemplo de um menino que quebrou o braço e o pai passava, a família passava dias e dias ali abanando a criança por causa das moscas e, de forma alguma, nós conseguimos levar aquela criança para o hospital, porque eles disseram que tinha algo espiritual, estava ligado a uma punição. Então, eles estavam fazendo algumas rezas para que a criança, o braço daquela criança ficasse bom. Então, o líder espiritual ali no vilarejo fez as orações, deu toda a receita, prescreveu a bula espiritual e eles fizeram ali e eles estavam esperando. O que dava muito assim, era muito difícil você trazer essas questões da tecnologia, da saúde, nesses ambientes, até mesmo projetos de engenharia, nós que vamos servir como usando as nossas profissões, as nossas habilidades, nós temos que conhecer esse mundo porque envolve essas questões do mundo espiritual, né? O problema é que o modernismo rejeita a visão desse mundo e menospreza também, quer dizer, e aí é difícil a gente também respeitar, independente. Uma é verdade, né? Eu tenho visto a falta de um diálogo, nossas conversas como cristãos, de falar um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Nós temos o medo de exagerar, porque vemos outras igrejas exagerando nos assuntos, aí vira um negócio meio complexo, mas nós precisamos, à luz da Bíblia, visitarmos ali, ver ali o que acontecia, né? Pessoas endemoniadas que Jesus curava. Efésios fala sobre batalha espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos sobre batalha espiritual, sobre o mundo visível e invisível. Né? É muito importante essa compreensão. Né? Precisamos estar atentos a essa questão do mundo espiritual. Para controlar tudo que é desconhecido na vida e combater as influências do mal, eles recorrem a rituais mágicos, como eu disse, utilizam o poder espiritual para evitar danos e ou trazer bênçãos. Temos que tomar cuidado, por isso que a palavra de Deus precisa ser visitada, precisa ser meditada, meditar na palavra de Deus dia e noite. Quando nós falamos da missão de Deus, da missão da igreja, como igreja, nós precisamos nos apoderarmos da palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, porque nós temos exemplos. Nós podemos ver ali um Cristo apresentar para pessoas que têm essas características, ambientes onde nós podemos fazer uma viagem de curto prazo, como médicos, como engenheiros, como seja qual for a ação, médio, missões de curto ou longo prazo, nós compreendendo esse contexto, né, principalmente no contexto africanos, tribais, você não pode negligenciar, porque eles cresceram nesse ambiente, eles cresceram nessa situação. Então, a mensagem do Evangelho, um Cristo que é todo poderoso, ele é poderoso para tirar esse medo. Ele é poderoso. Se tem uma cobra que anda à noite aqui, essa cobra não vai mais andar, porque quando Jesus ele entrar aqui nesse vilarejo, essa cobra não vai entrar, essa árvore não vai sair do lugar. As pessoas acreditam, as pessoas nasceram ouvindo. Muitas dessas coisas também vêm da tradição dos mais velhos, né? As pessoas se esforçam para viver em paz com as forças que coabitam em seu mundo, pois a desarmonia com o mundo espiritual pode ser desastrosa, né? Então, é importante a gente compreender tudo isso, né? Práticas comuns para a obtenção de poder incluem o uso de amuletos, maldições, encantamentos, fetiches, recitações, algumas rezas, feitiçarias, horóscopos e também a questão do mal olhado. Quando nós andamos no mundo, por exemplo, em parte do mundo do norte da África, do Oriente Médio, países de maioria muçulmana, nós, como eu falei anteriormente, nós verificamos aí o olho de Fátima, toda essa questão, né? Eles acreditam que protege,
a mão que protege, amuletos, né? Também, não somente em situações tribais africanas, mas em outras partes do mundo a gente tem visto isso aumentar grandemente. Eu estava conversando esses dias com um parente e ele comentando, e essa pessoa comentando que na casa dela tem lá um Buda, tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91, né? E tem um monte de coisa lá. E a pessoa, ela é cristã, né? E alguns são até evangélicos e também tem esse efeito dessa cultura aí de que eu preciso fazer alguma coisa para proteger, deixar alguma coisa aqui em casa para proteger. Na verdade, você precisa, né? Que nós precisamos de Jesus Cristo, né? Que ele liberta, né? Ele vem resgatar, né? Aquilo que se perdeu, né? O Cristo nesses contextos, né? Textos maravilhosos como o Cristo que vai até Gadara, né? E liberta aquele homem daqueles demônios, né? Então a Bíblia mostra tantos casos do Jesus Todo-Poderoso, né? E então basicamente o que eu queria compartilhar com vocês hoje é sobre essa ideia dessas três características culturais, e eu queria abrir aqui para a gente poder conversar aqui nessa 1h15. Vou parar o meu cronômetro aqui. Nessa 1h15 de conversa, eu queria abrir um pouquinho aí para a gente poder ver o que vocês colocaram aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Aline está dizendo que no Japão tem uma floresta Aokigahara, onde pessoas vão lá para suicidar. Como proceder numa cultura de medo e vergonha? Pregar o evangelho, como podemos proceder? Então, eu acredito, Aline, que nós falamos um pouco aqui, né? Trabalhar, geralmente, nesses contextos onde prevalece medo e poder, honra e vergonha também, aí você tem os dois elementos aí nessa cultura japonesa, por exemplo. Tenho conversado com algumas pessoas que trabalham com teologia asiática, e especificamente no Japão. As histórias bíblicas, elas são muito relevantes, né? Entrar na cultura japonesa, realmente ela é complexa, né? A língua é uma cultura milenar, e essas culturas antigas, elas são mais complexas. Mas, para Deus, todas as coisas são possíveis, né? O poder não é por nós, né? Mas é pelo poder de Deus. Então, as histórias bíblicas em que você possa mostrar de um Deus que vem para resgatar, para trazer de volta, né? Para conectar a uma nova família, e ao mesmo tempo um Deus que ele é todo poderoso, né? Ele é todo poderoso para resolver os problemas, né? Sejam familiares, sejam problemas em que a pessoa foi desconectada por alguma situação, né? Problemas familiares, é o Cristo que vem para trazer, né? Essa conexão, né? Vinde a mim, né? Vocês estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? A proposta de Cristo é uma proposta muito legal, uma proposta de conectar, é uma proposta relacional. Quer dizer, eu estou disposto, né? A caminhar com você. Eu estou disposto a estar com você. Você não está sozinha, você não está desconectado, né? Isso é muito legal. O que mais aqui? É correto tentar mudar a tendência introvertida de discípulos de Oriente para que sejam mais extrovertidos em compartilhar o evangelho? Na verdade, essa questão, quando a gente fala do oriental, a leitura que nós fazemos é uma leitura que nós, no nosso óculos cultural, nós observamos dessa forma.
Quando nós colocamos o óculos cultural, e é uma tarefa de conhecer a cultura, aí sim nós entendemos como eles se comportam, e aí nós podemos entender. Vou dar um exemplo para você. Quando eu treinava algumas pessoas lá na Ásia, eu observei que apenas a forma, por mais ajuste que eu tinha feito, eu percebi que haviam ruídos na maneira de ensiná-los à luz da Bíblia a comunicar o evangelho. Eu percebi que eu tinha que trabalhar coletivamente, mas nas práticas eu tinha que trabalhar mais individualmente. Porque era a forma que eu tinha para entender qual era o papel, qual era o nível de conhecimento dessas pessoas com relação ao evangelho e de comunicar o evangelho, da retransmissão. E aí foi quando eu comecei a trabalhar alguns exercícios e quebrei o gelo culturalmente, da cultura. Eu falava para eles, olha, eu sei como vocês são e tal, e vocês dizem que estão entendendo, mas não estão. E aí contava uma história chinesa, tal, no caso foi lá na China, eu contava uma história, e aí quebra-se o gelo e eu comecei a trabalhar com eles o seguinte, vou junto com eles para alguns locais e aí vamos comunicar o evangelho e depois eles vinham comigo, alguns falavam, faz você agora. E eu falava o seguinte, eu sou estrangeiro e eu faço isso, olha, vocês são daqui, vocês podem fazer melhores do que eu. E depois, isso em um pequeno período de tempo, eles saíam de uma parte instrucional, eles saíam para algumas regiões, comunicando o evangelho, em alguns locais, e à noite nós nos encontrávamos, no início da tarde, no início da noite, nós nos encontrávamos para comer juntos. E aí tínhamos o feedback. Aí na outra semana, mesma coisa. E com isso, esse grupo começou a sozinho caminhar. E os resultados foram muito legais. As interações, por quê? Porque tinha alguns momentos em que eles vinham animados, mas em outros frustrados porque teve algum ruído. Aí a gente tentava, junto com o grupo, como era essa questão, que o ruído foi esse. E tem coisas também que às vezes não é questão de ruído porque eu errei. Existem as questões espirituais. Nós não podemos eliminar dessa equação a batalha espiritual. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar, destruir, ele vem cegar, ele não quer que as pessoas conheçam a Cristo. Então, eram experiências muito boas de pessoas que eu me lembro de uma menina que nós fizemos um curso de contar histórias, selecionamos textos da Bíblia, e ela, em 24 horas, ela trouxe uma resposta de uma menina que tinha aceitado a Cristo, porque essa menina passava uma dificuldade, ela compartilhou ela compartilhou Cristo, contou essa história bíblica, pediu para a menina repetir a história e pediu para ela, começou a encontrar, ela teve um outro encontro com a menina no outro dia, e a menina contou o que aconteceu na vida dela. Em menos de 24 horas, a menina entendeu que Cristo, que era Cristo que tinha feito. E essa menina confessou a oração, foi repetindo, ela confessou a Cristo. Essa menina serve a Cristo hoje lá nesse local, né? Deus, com sua bondade, me livrou das manifestações demoníacas. Foram 2 anos com esse mal e Deus me libertou. Isso realmente precisamos estar na graça, em comunhão com Deus, e através do nosso testemunho de vida alcançaremos vidas para o reino de Deus. A Aline Carilli está falando. Obrigado, Aline, por compartilhar isso. É muito, muito forte, muito legal você compartilhar. E nós não podemos esquecer. Vocês me desculpem de estar forçando, de estar repetindo, mas nós não podemos perder isso, tá? Ter cuidado à luz da Bíblia, os exageros que nós temos visto também em muitos movimentos cristãos hoje no Brasil, mas temos que, não é por causa disso que nós temos que cortar da nossa mesa de conversa esses assuntos. À luz da Bíblia, nós podemos ver, sim, essas questões espirituais. No caso dos índios,
vir a conversão, como fica a cultura deles? Eu tenho essa dúvida, inclusive a Igreja Católica não estava gostando do cristianismo dentro das aldeias. Essas questões espirituais, eu digo que nós precisamos, mais uma vez, mergulhar na cultura. Quando nós mergulhamos na cultura, nós entendemos que dentro da cultura existem coisas malignas e existem coisas na cultura em que elas não interferem nos princípios bíblicos que são imutáveis. Mas eu confesso a você que existem muitas manifestações demoníacas, sim. Então, em nome de Jesus, nós temos que trabalhar essas questões, porque essas interferem nos princípios bíblicos, né? E é muito sensível. Como eu já disse anteriormente, contextualizar a mensagem do Evangelho, ela precisa ser feita com um grupo de pessoas discutindo, estudo de casos, essa troca de informação. Às vezes nós vamos num local e às vezes pessoas que já tiveram experiências semelhantes, elas podem. E existem casos que nós não temos resposta. Existem casos que não temos, nós precisamos orar. Até mesmo num discipulado, vai que um índio desse se converte e aí você vai fazer o quê? Tem situações que ele vai perguntar para você e você vai estar estudando a Bíblia com ele. Você vai ensiná-lo a depender de Deus. Você vai ensiná-lo a orar, a depender de Deus, a buscar a resposta de Deus, e você vai caminhar com ele no processo de discipulado. E existem situações tão complicadas que às vezes não sabemos a linha entre o princípio bíblico e se interfere o princípio bíblico ou não. Então existem coisas que os livros não estão escritos. E é a dependência puramente de Deus, orientação puramente de Deus, né? Então, isso é importante a gente entender. E a última aqui, de acordo com o exemplo da criança com o braço quebrado, e por motivos religiosos de achar que tratava-se de um castigo, qual deve ser a postura? A postura deve ser de, primeiro, respeitar o líder. Nesse caso, nessas culturas, você tem um líder mais velho, você tem um mais velho. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi, em que quando você vai nessas culturas, você fazer a amizade, caminhar, ter a confiança do líder, do mais velho, você tem essa assinatura de aprovação para comunicar. Nesse caso, o que aconteceu foi que esse menino, ele teve o braço dele torto, o menino ficou com o braço torto, e uns amigos nossos conseguiram, depois com muita educação, respeitando a questão das crenças, mas levou ao médico e eles fizeram o máximo que eles poderiam fazer, passou por uma cirurgia, o braço do menino ficou bom, e depois, nos outros casos, o que aconteceu foi que eles estavam mais abertos a isso, e não foi uma forma de ofender a cultura, né? Então, essa sabedoria, existem casos que são difíceis de resolver, ainda mais quando envolve questões culturais de tribos, de povos ali, que eles já aprenderam muita coisa. Eu lembro que nós não podíamos fazer culto à noite, porque eles tinham medo da noite. Porque a noite, ela vinha cheia de mistérios. E aí, nós começamos, primeiro, começamos a fazer o culto de dia. E para encerrar, eu queria dizer o seguinte, eu me lembro que a gente comete erros, né, culturais, acho muito interessante. Essa tribo que nós trabalhamos chamava tribo Serê, lá no Senegal. Eles falam o dialeto Serê, eles são animistas, mas tem muçulmanos também, e é uma coisa bem complexa. Mas é muito importante você ter a aprovação do mais velho, para você comunicar o evangelho nesses locais, ter a confiança deles. E nós tivemos a confiança. Eu não tenho tempo para contar aqui como nós adquirimos a confiança, mas foi através de uma oração que nós fizemos na casa do líder, e esse líder foi curado. Ele foi curado em nome de Jesus, nós oramos,
ele foi curado, mas depois ele disse para nós: eu nasci muçulmano e vou morrer muçulmano. Mas você tá com liberdade para você falar desse Jesus, porque eu sei que criou, que me curou, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. E nós tivemos a oportunidade de comunicar o evangelho para as pessoas ali naquele local. Muitas se converteram. Eu me lembro das primeiras vezes que começamos a fazer as reuniões. E eu me lembro no Natal. Eu vou contar um mico para encerrar. A gente comete muito erro. E aí é legal a gente avaliar os erros e passar para os outros. Resolvemos fazer uma pantomima. Compramos um fantoche, tinha um grupo nosso lá que fazia, veio do Brasil, que era especialista em fantoche, e eu me lembro que quando nós juntamos todo mundo ali, as crianças, os adolescentes, nós chegávamos de charrete e entrávamos no vilarejo, e aí as pessoas vão chegando e vão sabendo que está chegando. A gente está chegando, o pastor está chegando e tal, e a gente se reunia embaixo do pé de baobá. E foi uma das melhores igrejas que eu já tive. Era embaixo do pé de baobá, né? E aí eles vêm com suas cadeirinhas, as mães dão banho nas crianças, e aí vem as mães também, sentam no fundo, os pais também, tal. Os pais mais na agricultura, mas depois a gente vai na agricultura lá conversar com eles, a gente fica amigo. Mas a autorização para as crianças ali e adolescentes. E eu era muito novo, primeiro campo nosso, eu e Vanice. E ali fizemos a famosa: vamos ter uma surpresa para vocês. Gente, na hora que nós pegamos aquele... E aí, o que nós imaginamos? Vamos comprar os bonequinhos, como eles são negros, vamos pegar uns bonequinhos bem pretinhos. E aí, quando nós pegamos esses bonequinhos, e a hora que nós levantamos ali para começar, foi uma criançada correndo, caindo nas cadeirinhas, as mães pegando os filhos, voltaram tudo para casa. Só sei que levamos dias para explicar que aquilo ali não era um espírito, não era nada maligno, era apenas uma peça que queríamos fazer, um drama para falar sobre o Natal. Não teve festa, não conseguimos nada, o que fomos conseguimos remediar a situação, explicando para eles, e aposentamos aqueles bonequinhos na cultura serê. Deus abençoe vocês.